Há um momento em qualquer jornada de transformação em que o mundo inteiro parece calar. É como se você tivesse feito tudo. Visualizou, assumiu o estado desejado, viveu a cena final em sua imaginação e ainda assim, nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma confirmação. Apenas um silêncio quase provocador. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a dúvida começa a falar mais alto que a fé. Neville Goddard dizia: o silêncio e a persistência são as chaves da transformação. O silêncio do mundo externo não é um obstáculo, é um reflexo do tempo que a consciência leva para consolidar a mudança de estado. Quando você declara, no íntimo, que algo já é seu, a vida reorganiza silenciosamente as peças que precisam se mover. Mas como quase ninguém vê essas engrenagens internas, a ansiedade toma conta. Você já percebeu como é desconfortável estar em silêncio? Basta poucos segundos de ausência de estímulos para a mente querer preencher o espaço com preocupações. Imagine quando o silêncio é sobre algo grande, um desejo de mudança, um novo capítulo da vida. Você sente como se tivesse errado o caminho, como se a realidade estivesse zombando de você. Mas a verdade é que quando tudo parece parado, algo imenso está acontecendo nos bastidores da consciência. Neville falava com uma clareza quase cortante. Não se preocupe se o mundo não se curva imediatamente. O mundo é um espelho, não um criador. É você quem cria o estado interno, e o mundo apenas responde. Mas essa resposta nem sempre vem na hora que você quer. É como semear algo. Você coloca a semente na terra, mas o broto não surge em questão de horas. Durante dias, tudo que você vê é terra, e o que você não vê é a força invisível rompendo a casca da semente por baixo. Quando você está na fase do aparente nada, você tem duas escolhas. Ou cava a terra todo dia para ver se algo está acontecendo e destrói o processo, ou confia, rega e continua agindo como se o broto fosse inevitável. A maioria cava a terra, e quando cava, mata a própria esperança. O que você sente hoje? Talvez você esteja no meio desse silêncio, começando a acreditar que seu esforço mental não tem valor, que suas visualizações foram em vão. Mas eu te pergunto, será que não é exatamente aí que você precisa confiar mais do que nunca? Será que não é justamente quando tudo parece imóvel que você está a centímetros de atravessar a linha invisível da manifestação? Neville Goddard nos lembra: fé é lealdade ao estado assumido, mesmo que o mundo ainda não o reconheça. Se você entendeu isso, você percebe que o silêncio não é um inimigo, é apenas um teste. Um teste para saber se você está pronto para o que deseja. Imagine que você está diante de um campo imenso, com uma única semente na mão. Você cava um pequeno buraco, deposita a semente e cobre com terra. No primeiro dia, você a rega com cuidado. No segundo, faz o mesmo, mas ao olhar para o chão, nada mudou. No terceiro dia, a terra continua exatamente como estava, imóvel, indiferente, silenciosa. Na mente de muitos, o silêncio da terra é interpretado como ausência de vida. E então, o erro mais comum acontece. O agricultor impaciente cava para verificar se a semente está viva. Nesse instante, o broto frágil que precisava de tempo e escuridão para se fortalecer é destruído. É assim que a maioria lida com os desejos. Planta, mas não espera. Quer a prova antes do tempo. Quer ver sinais antes de acreditar. Quer colher sem confiar no processo. Neville Goddard nos ensina que a consciência é o solo fértil e a imaginação é a semente. Quando você assume que algo é seu, quando você vive mentalmente a cena final, é como plantar uma semente no invisível. Mas como qualquer semente, ela exige o tempo para germinar. Persistência é o segredo do milagre, dizia Neville. O silêncio entre o plantar e o brotar é onde quase todos falham. Por quê?
porque não suportam a ausência de provas. Confundem silêncio com abandono, pausa com fracasso. Mas se você parar para observar a natureza, verá que os maiores movimentos acontecem onde os olhos não alcançam. É no escuro da terra que a semente se parte. É no silêncio que a raiz começa a crescer. É na ausência de sinais que o milagre se forma. E aqui está a pergunta que corta fundo. Você está disposto a sustentar a sua visão mesmo que tudo pareça imóvel? Porque essa é a linha que separa quem manifesta de quem apenas sonha. Neville disse uma vez, não é a intensidade do desejo, mas a constância da sua imaginação que produz o resultado. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, mas é nos dias silenciosos que a fé é realmente testada. A maioria abandona seus sonhos não por falta de capacidade, mas por falta de paciência. Trocam a certeza por dúvidas porque não suportam o tempo de espera. Mas o tempo de espera não é tempo morto. É o momento em que você constrói um estado interno. É quando você, em silêncio, prova para si mesmo que está pronto. E é por isso que o canal @VivaOFim existe. Para lembrar você de que o silêncio não significa a ausência de vida, e sim o contrário, é onde o invisível está trabalhando a seu favor. Se você sente que precisa de força para continuar, inscreva-se agora. Aqui eu compartilho ideias que me sustentaram quando tudo parecia desmoronar, e acredito que elas podem sustentar você também. O que Neville mais enfatizava era que a imaginação não precisa de provas para saber que é real. Assuma o estado do desejo realizado até que ele se torne tão familiar quanto a sua própria respiração. Isso significa viver internamente aquilo que você escolheu, mesmo que lá fora a vida pareça inerte. A pergunta que fica para você hoje é: você vai cavar a terra e matar sua semente, ou vai confiar no processo até ver o broto surgir? O silêncio, por mais desconfortável que seja, é o palco onde a mudança está sendo preparada. A vida está te perguntando: você confia no invisível ou precisa ver para acreditar? Você já reparou que o momento em que quase desistimos é muitas vezes o instante em que a vitória está mais próxima? É como se a vida jogasse sua última cartada, tentando te fazer acreditar que nada vai mudar, apenas para ver se você realmente assumiu um novo estado ou se vai voltar a ser a pessoa de antes. Esse momento, o ponto em que tudo parece imóvel, é o teste silencioso da persistência. Neville Goddard dizia: a verdadeira fé é lealdade ao estado assumido. Note a força desta palavra, lealdade. Não é sobre acreditar um pouco ou esperar um sinal para acreditar mais. É sobre decidir quem você é agora, mesmo que nada ao redor confirme. É caminhar por uma estrada deserta, acreditando que o destino existe, mesmo quando não há placas, nem trilhas e nem garantias. A mente, porém, adora jogar contra você nesse intervalo. Ela vai dizer: e se nada mudar? E se você estiver se enganando? Ela cria histórias antigas para te provar que é inútil esperar. Mas e se você perguntar de volta: e se tudo já estiver acontecendo nos bastidores? Essa simples pergunta pode virar um ponto de virada. Neville afirmava: não é o que você quer, mas o que você assume como verdadeiro que determina o que você experimenta. Então, se você assume que nada está acontecendo, adivinhe, esta será a sua experiência. Aqui está o insight poderoso. O silêncio não é a ausência de movimento. É apenas um momento em que a realidade externa ainda não alcançou a transformação interna. É como a fase final de uma borboleta no casulo. De fora, tudo parece morto, mas por dentro, a mudança está acontecendo em um ritmo que os olhos não podem ver. Talvez hoje você esteja nesse casulo sentindo o peso da dúvida. Talvez ache que seus esforços foram em vão. Mas te digo algo: o que você sente agora é o que define seu próximo capítulo. Se você se entregar ao medo, volta ao início do ciclo.
Mas se você atravessar a dor do silêncio com confiança, o broto nasce. A pergunta é: você está disposto a atravessar o vazio até o outro lado? Quero que você pense nisso como um pacto com você mesmo. Não desista porque está difícil. Não desista porque o mundo não te deu um aplauso imediato. Continue, mesmo que tudo pareça contra, porque a vida responde àqueles que não desistem de ser quem já decidiram ser. Neville reforça isso ao dizer: permaneça fiel à sua suposição, pois ela, se persistida, se tornará realidade. E aqui, mais uma vez, eu te convido. Se essa mensagem faz sentido, inscreva-se no canal, @VivaOFim, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários qual é o estado que você está escolhendo assumir hoje. Quando você compartilha, você reforça esse estado não só para você, mas para todos que estão passando pelo mesmo caminho. Pergunta final para você refletir agora. Você realmente acredita no que imaginou ou apenas brincou com a ideia de acreditar? Pense nisso. Sua resposta determinará como você atravessa o próximo silêncio. Se existe um professor que poucos reconhecem, esse professor é o silêncio. Ele não fala, não explica, não dá sinais, ele apenas observa para ver se você permanece fiel ao que declarou verdadeiro. E embora pareça vazio, é nele que a realidade se molda, que o invisível se organiza e que a manifestação encontra forma. A maior parte das pessoas desiste no silêncio porque confundem o intervalo como uma negativa. Mas o silêncio não diz não. Ele apenas pergunta: você está pronto para sustentar o que escolheu? Neville dizia: você já é aquilo que deseja ser. Sua recusa em acreditar é a única razão pela qual não vê. Essa frase é como um golpe de realidade. Não há nada a conquistar fora de você. Tudo o que você deseja já existe em um nível interno, e o silêncio serve para que você decida, de uma vez por todas, se vai se manter no estado do desejo realizado ou se vai ceder à velha versão de si mesmo. Olha ao redor. Quantas vezes você já abandonou algo no último minuto porque achou que nada estava acontecendo? Quantas vezes interpretou o silêncio como prova de que não era possível? Mas se você parar para pensar, não foi o silêncio que te derrotou. Foi a interpretação que você deu a ele. Foi o peso da dúvida que fez você abandonar o estado antes de colher os frutos. O silêncio não está contra você. Ele é o estágio final da lapidação da fé. Há algo poderoso em aceitar o silêncio como parte do caminho. Aceitar não significa se conformar, mas sim escolher confiar sem exigir provas imediatas. Quando você faz isso, começa a perceber que o verdadeiro poder não está em ver o resultado, mas sim em ser o resultado antes de qualquer evidência externa. É uma questão de identidade. Neville dizia: a imaginação cria realidade. A menos que você aceite isso completamente, continuará olhando para as circunstâncias, ao invés de criar a partir do seu estado interno. E talvez seja esse o conselho mais importante que posso dar hoje. Pare de procurar sinais e seja o sinal. Pare de esperar que o mundo externo te prove algo. O mundo é um espelho, não um guia. Ele só reflete aquilo que você insiste em ser. Então, em vez de se perder na ansiedade de quando ou como, pergunte a si mesmo: quem estou escolhendo ser agora, mesmo que tudo pareça parado? Esta é a pergunta que transforma o silêncio em força. Eu sei que é difícil. Sei que existe uma parte em você que gostaria de ver provas hoje, agora. Mas a vida não responde ao desespero. Ela responde ao estado. Você precisa se tornar tão consistente que o silêncio perde o poder de te abalar. Precisa ser como alguém que plantou uma árvore e já sente a sombra dela, mesmo antes dela brotar. Esta é a fé que Neville nos ensinava. Não se trata de técnicas mágicas, nem de fórmulas fáceis. Trata-se de uma mudança profunda na maneira como você se vê. O silêncio, na verdade, está te perguntando: você já está pronto para se ver como aquele que venceu? Porque quando você muda internamente, não existe força no mundo capaz de negar essa mudança.
Antes de terminar, eu quero te deixar um pensamento de Neville que poucos conhecem, mas que carrega um peso imenso. Persistir no estado do desejo cumprido é a arte de morrer para o antigo eu. Você está disposto a morrer para as dúvidas, para as histórias velhas e para os medos? Porque é isso que o silêncio está pedindo de você. É um convite para largar a velha identidade e assumir a nova, sem desculpas. Se esta mensagem mexeu com você, comente abaixo qual é o silêncio que você está enfrentando hoje e o que vai escolher ser a partir de agora. Compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa ouvir isso, porque talvez você seja a semente que vai fazer essa pessoa acreditar novamente. E claro, se ainda não se inscreveu no canal @VivoFim, inscreva-se agora, não só para ouvir essas mensagens, mas para se manter conectado com ideias que podem transformar sua visão de si mesmo.